Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, informação a respeito de uma definição encaminhada sobre atleta que esteve sempre no radar do Bahia. O Bahia, inclusive, já fez proposta. Além disso, vamos trazer também a situação da base com destaque para o avanço nos últimos anos. Para completar, tem jogador do Bahia com dedicação impressionante. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão no Bara, mas antes disso uma dica bem legal para você aproveitar e tá aqui a Centauro segue com promoção show de bola, cupom BARA10 para você aproveitar e garantir mais desconto ainda e comprar, por exemplo, esse tênis da Adidas, o Falcon 5 masculino, exatamente esse que você tá vendo, preto em detalhes em verde, aí show de bola, viu gente? Veste bem, muito bem avaliado. Tá aqui a avaliação dele. E o detalhe principal qual é? Justamente o desconto, porque você vai acumular desconto do site com desconto do cupom. E tá aqui o valor final já simulando. Você digita aqui, é simples, o cupom BARA10 em cupom de desconto. Apertou adicionar aqui, não tem segredo. Cupom aplicado com sucesso, ele vai de R$ 499,99 para R$ 260,98 no Pix, quase 500 para 260, na verdade, ou R$ 391,57 sem juros. Clique no link que está fixado no comentário também na descrição do vídeo. Clicou, comprou, não tem segredo, garante logo antes que a oferta acabe. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo ele, gente. Tem percebido nesse período, o Bahia está de férias, cerca aí de 15 dias, mas os atletas estão focados. Vamos trazer aqui esse registro bem legal, compartilhado pelo nosso zagueiro Mingo, de ontem para hoje. Tá aqui, gente, na própria rede social dele. Preparação aí, muito foco, com muita dedicação. Tá em câmera lenta aí o vídeo, mas é para vocês terem a ideia do quanto está havendo dedicação do atleta. Um atleta realmente extremamente dedicado. Vou até voltar aqui o vídeo. Extremamente dedicado, um atleta que tem dado resultado para a gente de forma impressionante. A verdade é essa, é um atleta que chegou e já assumiu a posição, foi uma excelente prospecção para a gente, está aqui inclusive esse registro, muita velocidade, um atleta que não abre mão de estar se preparando, mantendo a parte física aí, bem legal, né, a gente fica feliz com isso, porque isso com certeza vai entregar um Bahia bem nessa volta, depois que a gente acabar com as férias aí, e a gente vê o profissionalismo dos atletas, né, bem legal, quem tá no Bahia hoje em dia tem esse compromisso, antes não era assim, a gente sabe disso, mas quem tá hoje em dia sabe que tem esse compromisso, esse profissionalismo, essa necessidade de entregar resultado, e a gente fica feliz com isso, porque isso inclusive repercute e gera efeito positivo dentro do nosso elenco. Outra informação é sobre esse destaque aqui para a evolução do Bahia, vamos trazer uma reportagem bem legal do GE, que trouxe aqui, gente, Bahia tem aumento de 700% em convocações na base e futebol feminino em 2 anos. O Tricolor tem 16 atletas em listas de seleções de base e profissional desde 2023. Está aqui a reportagem de Rafael Teles, que trouxe, né, gente? Dívidas pagas, campanhas consistentes no Brasileiro e retorno à Libertadores são os reflexos mais claros da evolução do Bahia nos últimos 2 anos. Mas o salto do clube não está restrito ao ambiente administrativo e às conquistas do futebol profissional masculino. O time feminino e as divisões de base também deram passos importantes, seja com resultados históricos ou convocações para a seleção. O interessante está aqui, gente. Desde que vendeu 90% da SAF para o Grupo City em 2023, o Bahia teve 16 atletas convocados em listas de 5 seleções diferentes entre categorias de base e futebol feminino. Nos 3 anos anteriores, o clube teve 2 convocações na base, que foi o goleiro Gabriel Souza e o lateral direito André Dominique, e nenhuma no futebol feminino, que significa um crescimento de 700%. E aqui as palavras dele, Marcelo Teixeira, que traz aqui. Ainda estamos no início do nosso processo de transformação da base do Bahia. Quando olhamos para trás para 2023, quando chegamos, percebemos o quanto já foi feito, quanta transformação, quantos avanços, mas também sabemos que ainda há muito a ser feito para alcançarmos o nível que desejamos. Ver esses pivetes de aço sendo convocados para a seleção em tão pouco tempo de trabalho é um sinal claro de que estamos no caminho certo, celebra Marcelo Teixeira, diretor executivo da base do Bahia. Está aqui, inclusive, o Juan Pablo, né? E as convocações, goleiros Vitor, sub-17 em 2023, Jampa também teve convocação, Sidney foi convocado, nosso meio-campista, Antoni também na seleção sub-17, Kevin sub-15, Roger sub-20, a gente se lembra, né, Roger Gabriel, atacantes Juan Pablo e Del também tá aí. Convocações também, gente, no futebol feminino, tá aqui, né, tivemos aqui várias convocações, zagueira Wade para a seleção do Panamá, Hilary Vergara, Venezuela, Camila Barbosa, Paraguai, meio-campista Marta, sub-17, e Vivian sub-17 do Brasil, Ângela do Uruguai também, atacante Senha Cunha no Chile, Wendy Carvalho do Uruguai, enfim, né, 2 categorias recebendo contratações. E o detalhe está aqui depois, para a gente ver essa parte aqui que a gente destaca, está aqui, gente, justamente, jogadores da base que tiveram minutos em campo com o Rogério Ceni, o que interessa a gente também, né, defensores Calman Davi, bom jogador até,
mas tá até um pouco sumido. Fred Liber, a gente sabe, zagueiro. Zé Guilherme, lateral esquerdo, foi bem para mim, inclusive. Meio-campistas, Vitinho, pouca, né, possibilidade aí de mostrar seu futebol, poucas chances, mas vai evoluir cada vez mais. Jota renovou o contrato. David Martins, Bahia pagou 12 milhões, ainda tá precisando de um pouco mais de minutagem, mostrar um pouco mais. E os atacantes, Juan Pablo, que às vezes aparece, mas vai evoluir com certeza, diferenciado. Thiago, tá mostrando serviço. Juninho e Roger Juan. Faltou Del aqui também, mas teve pouquíssima oportunidade. Aqui a foto de Fred, inclusive. E a temporada ainda oferece, tá aqui, gente. Outras oportunidades, né? Futebol de base do Bahia tá disputando o Brasileiro Sub-20, Sub-17, Copa do Brasil Sub-20, Copa do Nordeste Sub-20, além do Baianão Sub-20, 17 e 15. E o feminino mata-mata, Copa do Brasil e Campeonato Baiano. Tá aí, gente. Importante aí é a evolução em todos os aspectos e com detalhe, né? A base tem que se fortalecer. Jogadores, por exemplo, como o Jota, que passam a ser alternativas, Thiaguinho, que tá aí sendo uma boa alternativa para o ataque. Então, o objetivo é esse, é vencer na base, passa pelo processo de formação, qualifica a formação e dá reforço ao nosso elenco profissional. Para completar e falar em reforço do elenco profissional, vamos trazer aqui essa informação sobre um atleta que há algum tempo a gente monitora, o Bahia já teve interesse, o Bahia fez proposta, passou pelo Bahia, seria uma boa volta, e estamos falando dele, Douglas Augusto, gente. Na época, eu vou lembrar para vocês, na janela de janeiro, vocês se lembram, né? O Nantes recusou uma proposta de 4 milhões de euros do Bahia, dava na oportunidade 25,3 milhões de reais, porque o clube francês pediu, na verdade, na época, 7 milhões de euros, o que dava 44,7 milhões de reais, mas o que se disse é que o Bahia não estaria disposto a investir quase 50 milhões de reais em um jogador dessa posição no momento. Foi essa a informação na oportunidade, mas a gente acompanhou esse tempo todo, afinal de contas a temporada acabou, ele acabou muito bem na temporada e Eric acabou se lesionando, então ele faria muito bem aquela função e com certeza iria ser bastante útil para o nosso Bahia, mas infelizmente para a gente atualizar vocês, tá aqui, gente, a situação de momento envolvendo o jogador Douglas Augusto. Krasnodar, que é da Rússia, avançou para contratar Douglas ex-Fluminense atualmente no Nantes, volante de 28 anos, está em vias de assinar contrato válido por 3 temporada, gente. Está aqui a situação, né? A proposta dos russos agradou os franceses e a oferta salarial também foi muito interessante para o ex-tricolor. A conclusão do negócio deve acontecer nos próximos dias. Se não houver nenhum inconveniente, o Douglas assinará um contrato válido por 3 temporadas com o Krasnodar, que sagrou-se campeão russo pela primeira vez na temporada passada. Ele foi peça fundamental para o Nantes escapar do rebaixamento na Ligue 1. Ele até falou sobre isso, né? Que foi uma temporada especial para ele. É filha do Xerém, inclusive. Vestiu as camisas de Corinthians, Bahia e PAOK, e foi a melhor temporada dele. E qual detalhe? Tá aqui, gente, para atualizar vocês, e até para dizer que o valor para mim, eu acho que o Bahia deveria ter chegado um pouco mais nessa corda, e tá aqui, gente, inclusive a página ligada ao Nantes, trazendo informação de mercado, e tá aqui, inclusive, com a tradução do francês para o português, janela de transferência, Douglas Augusto, normalmente, né, a tendência, né, assinará com o Krasnodar. Tá aqui que o Nantes e o Krasnodar chegar a um acordo, tá aqui o valor, gente, 6,5 milhões de euros, após a primeira oferta de 4 milhões de euros ter sido rejeitada. E lembre que o Bahia, na oportunidade, também ofereceu 4 milhões de euros, teve a rejeição da oferta, eles pediam 7 milhões e, pelo visto, morreram em 6,5 milhões de euros, que daí é mais ou menos uns 40, nessa faixa, né, na faixa de uns 40 e poucos aí, milhões de reais, uma diferença para o Bahia aí de cerca, né, de 15 milhões de reais. E aí está o salário, inclusive, ele deve receber cerca de 2 milhões de euros líquidos por ano, né? E se a gente fizer uma conta aí, dá mais ou menos beirando aí 1 milhão de reais de salário por mês. Então tá aí, gente, né? Situação meio que encaminhada. Claro, não está fechado ainda, então se o Bahia quiser fazer, como se fala, boa, o Bahia pode colocar aí 15 milhões a mais no, né, para o Nantes, e ao mesmo tempo oferecer 1 milhão por mês para ele, que ele poderia de repente mudar de ideia e fechar com o nosso tricolor de aço. Repito, é um atleta que o Bahia sempre desejou, que o Bahia chegou a fazer proposta, mas ficou nos 25 milhões de reais, chegando de repente aos 40 milhões de reais, mais 15 milhões, e oferecendo um salário que hoje em dia é de certo modo normal no Bahia, 1 milhão por mês. A tendência era vir para o Bahia, né? Com todo respeito ao clube russo, mas ele tendo a oportunidade de voltar para o Brasil, para o Bahia, ele nunca escondeu o desejo de voltar para o Bahia. Então a questão é o seguinte para mim, é muito mais questão do Bahia não ter oferecido mais do que do atleta, né? E o Nantes provavelmente também de repente aceitaria alguma proposta do Bahia, que estaria com valor parecido com relação ao Krasnodar. Então tá aí, gente. Primeiro serve de atualização e segundo de lamentação, né? A gente torcendo para que de repente o Bahia, com essa proposta sendo revelada, com esses valores sendo revelados, o Bahia vislumbrar
que há uma chance aí nessa segunda janela de trazer um cara, até porque seria um cara útil para fortalecer o nosso meio de campo. A gente não tem esse perfil de peça. Eric se lesionou, é um atleta que já conhece o Bahia, quer voltar para o futebol brasileiro, tá bem, tá num momento muito maduro, equilibraria bastante o nosso meio de campo aqui, mais ainda como opção. Então tá aí, cartas na mesa, como se diz, valores revelados, e agora é torcer para que o Bahia de repente reaja a essa oferta, tente atravessar o clube russo e traga o bom jogador Douglas Augusto. Repito, o Bahia já tentou, então de repente, com essa nova situação e o clube francês, o Nantes, aceitando já nessa negociação, de repente o Bahia tem esse parâmetro. E repense e tente, quem sabe, surpreender positivamente. Mas tá aí, gente, atualização envolvendo o meia Douglas Augusto, que já foi, já recebeu proposta do Bahia, mas a tendência é que jogue pelo Krasnodar da Rússia, mas aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Enquanto não for oficializado, tudo pode acontecer. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 80 mil inscritos e aproveita aí, gente. Centauro com a promoção show de bola. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.